estamos estudando o livro de Apocalipse e nós hoje vamos avançar um pouco mais na carta, a quarta carta, né, a carta que João escreveu a pedido do Senhor Jesus à igreja de Tiatira. Nós já vimos a carta escrita à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, Pérgamo, e hoje estudaremos a carta à igreja de Tiatira. Antes eu quero dar uma rápida retrospectiva aqui, né, uma recapitulação bem breve, para que nós peguemos o pano de fundo para dar continuidade na carta de hoje, no estudo da carta de Tiatira. O livro de Apocalipse, ele é essencialmente escatológico. O livro de Apocalipse é essencialmente escatológico. Se assim ele não for analisado, perde-se muito. E o próprio livro do Apocalipse nos dá esta hermenêutica de que ele é um livro escatológico. Se vocês bem lembrarem, no capítulo 1, quando o pastor Jadir estudou com a gente, aquele capítulo, chegando no versículo 19, foi dito a João, quando ele teve aquela visão do Senhor glorificado, então foi dito a João o seguinte, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, no versículo 19, depois que João teve aquela visão do Senhor glorificado, um aspecto até meio místico, né? Um ser, um homem com cabelo totalmente branco, olhos como fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, os pés de bronze polido, e na sua cintura uma cinta de ouro. Tudo aquilo nós estudamos na época, vocês estão bem lembrados, tem seu significado, sua simbologia. Ali fala de Jesus como o Rei dos Reis, a cinta de ouro, cabelo branco fala da sua eternidade, os olhos como fogo fala de Jesus como o justo juiz que tudo vê, ele julga retamente, e com a espada que sai da sua boca, que é a palavra, com a palavra que ele vai julgar. E Jesus mesmo disse aos fariseus, enquanto no seu ministério, não sou eu quem vos julgo, é Moisés, ou seja, a Bíblia. É a Bíblia que vos julga. Então a pessoa é julgada salva e tida como salva ou condenada pela palavra que ela aceitou ou rejeitou. É a palavra. E Jesus vai julgar retamente. E como podemos asseverar que, mesmo aqui no Apocalipse, ele nos garante que esse livro é essencialmente escatológico? Versículo 19 está escrito assim, não vai aparecer ali ainda. Depois que João tem essa visão, ele ouve uma nova voz dizendo, escreve, pois, as coisas que vistes, as que são e as que hão de suceder ou acontecer depois destas. Escreve as coisas que viste. Esta visão, nos versículos anteriores, do Cristo glorificado. Essa visão do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, que virá, ele vai explicar isso depois, mas nessa visão de João ele entende isso, e nós sabemos também, que ele virá como o verdadeiro juiz, o reto juiz. A figura de Jesus ali é como aquele que vai julgar com retidão. Tanto é que no versículo 18 ele diz, estive morto, mas vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus julgará os salvos e dirá, bendito, vinde, benditos de meu Pai, e os ímpios, por terem rejeitado, apartai-vos de mim. Só Cristo poderá fazer isso. Jesus detém essa autoridade porque foi ele quem pagou o preço. Então, as coisas que João viu, a visão de Cristo glorificado. As coisas que são, o que nós já começamos a estudar e continuaremos hoje, ainda por uns dias, né, próximos domingos, se Deus assim permitir, as 7 cartas à igreja, às igrejas ali, que correspondem, como o pastor Jadir bem já falou algumas vezes, e eu sigo essa linha também, aquilo representa o período da igreja, o tempo da igreja em que estamos vivendo. As 7 cartas, as coisas que são o tempo atual, o tempo da igreja. E depois termina, e as que hão de acontecer depois destas. Depois do tempo da igreja, porque o que ele viu foi Jesus glorificado, as que são o tempo da igreja. O que acontecerá depois destas? Destas o quê? Desta descrição do período da igreja, do tempo da igreja. Isso fica muito claro, ficará, né? Quando nós chegarmos no capítulo 4. Prestem atenção no que eu estou falando, dizendo, para depois vocês atentarem para isso. A partir do capítulo 4, quando o pastor Jadir estiver, então, ensinando, dando continuidade ao ensino,
a partir do capítulo 4 até o capítulo 22, você não vê mais menção da igreja. As coisas que depois acontecerão, a igreja não estará inserida nessas coisas que deverão acontecer. Porque a partir do capítulo 4 é uma descrição clara da grande tribulação que acontecerá neste mundo. E a igreja não estará mais ali presente, ou aqui, né? E o próprio capítulo 4, versículo 1, nós ainda vamos chegar lá, João diz que ouviu uma voz como aquela que eu ouvi primeiro, lá no capítulo 1. Ele está se referindo ao que ele ouviu no capítulo 1, essa voz como de muitas águas. No capítulo 4 ele diz, ouvi uma voz como a que ouvi anteriormente, aquela aqui do capítulo 1, dizendo, sobe para cá. E imediatamente João diz, me achei nos céus. O livro do Apocalipse é uma revelação, tanto é que o nome original significa assim, revelação. Todo o Apocalipse foi uma revelação de Cristo a João. Até o capítulo 3, Jesus está revelando a ele, revelou-se como Cristo glorificado, o Rei dos Reis. 2 e 3, ele está revelando a João a igreja, mostrando as características da igreja, e uma figura, um retrato da igreja nos séculos vindouros, para João, né? Nós já estamos no fim. E a partir do capítulo 4, João continua recebendo estas visões, essas revelações, mas a partir de uma perspectiva diferente. Como ele ouviu, sobe para cá, João se vê agora nos céus, e a partir daí, as revelações dadas a João, ele as vê sob a perspectiva de quem está nos céus, vendo o que ocorre na terra. A grande tribulação. João representando a igreja, e lá nós vamos ver isso bem claramente, a igreja nos céus e a tribulação ocorrendo aqui no âmbito terreno. E tudo que desdobra nos capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vai, descreve a tribulação ocorrendo aqui na terra. E João vendo isso da perspectiva de quem está no céu. Um retrato de que a igreja será arrebatada. Nós vimos, então, essas 3 igrejas já, a carta escrita a essas 3 igrejas, e hoje veremos a 4ª igreja, a 4ª carta escrita à igreja que estava em Tiatira. Capítulo 2 ainda, encerrando esse capítulo 2, dos versículos 18 ao 29 eu vou ler. Capítulo 2, 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, e o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares a essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para se arrepender. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, as reduzirá em pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A introdução e o fim sempre se assemelham em todas as cartas. Carta endereçada ao anjo da igreja tal,
nós já vimos que é o pastor daquela igreja, nós estudamos e entendemos pelas explicações que é o pastor local de cada uma daquelas igrejas, e não ser angelical, celestial. E ao final também ele sempre termina com esse apelo: quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus usou muito essa expressão em seu ministério terreno, né? Assim que ele terminava uma sessão de ensinos fundamentais, complexos, ele sempre dizia: quem tem ouvidos, ouça. Todos tinham ouvido, com exceção de alguns que eram surdos, né? Mas todos tinham ouvido. O que ele quis dizer é: preste atenção, pratiquem isso que eu estou dizendo. Ouvir a palavra, Tiago mesmo fala isso, e não ser um praticante é enganar-se a si mesmo. É isso que Jesus quer dizer. Quem tem ouvidos, ouça. Acabei de ensinar-lhes, então pratiquem isso. Pratiquem estas verdades. Pode projetar? Então, hoje nós vamos estudar a carta de Tiatira, a igreja que ficava em Tiatira, né? Sempre lembrando que as igrejas daquela época, e posterior até mesmo essa época do primeiro século, não eram templos como a gente é acostumado hoje. As igrejas eram em casas. E, às vezes, numa cidade tinha mais do que um culto da igreja em Corinto, especialmente em cidades maiores. Reunia-se na casa de Febe, reunia-se um pouco na casa de outro. Essa era a única igreja, a igreja. Não era um templo localizado, mesmo porque, no primeiro século, sobretudo, até o ano 300, com a suposta conversão de Constantino, 313, as igrejas não tinham o direito e autonomia para construírem templos. A igreja cristã não podia. Então, eles se reuniam assim em casas. Então, a carta foi escrita a essa igreja, aí é uma foto de ruínas da cidade de Tiatira. E o nome Tiatira, aqui, só para curiosidade, né? Não tem nada de ensino espiritual nisso, significa incenso, ou sacrifício contínuo. Ali são as 7 igrejas, né, na cidade. Tiatira é a mais setentrional de todas as 7 cidades, fica mais ao norte, aquele de vermelho lá. E essa carta, então, foi escrita a essa igreja, como já disse, e Tiatira significa incenso, sacrifício, sacrifício contínuo, alguns assim traduzem. Havia naquela cidade, como nas demais que a gente já viu, cada uma com a sua peculiaridade, mas todas pagãs e com extremos templos, né, um excesso de templos. O principal aqui em Tiatira era o templo dedicado ao deus Apolo, o deus do sol, ou também chamado deus da beleza. E essa cidade foi fundada exatamente por um general do imperador Alexandre o Grande, Seleuco. Então, como um bom grego, eles valorizavam demais a beleza física. E a beleza, especialmente, passou-se a partir desta época do Império Grego a esculpir-se o corpo humano em 3D. Eles não sabiam assim, mas hoje a gente chama assim, né? Você via um corpo humano, uma estátua de um corpo humano, e quase que você pensava que era um corpo. Porque eles retratavam nessas esculturas o corpo na sua realidade. Ali, a partir dali é que surgiu, que impera até hoje ainda, que valorizam demais, uma coisa sem muito sentido, o nu artístico, aquela coisa de esculpir, ou até mesmo pintores, muitos pintam, né? Valorizando isso. Isso nasceu na Grécia, com o advento do Império Grego. E quem fundou essa cidade foi um dos generais de Alexandre, chamado Seleuco. Alexandre o Grande ele conquistou o Império Grego em apenas 12 anos. Ele começou aos 20, aos 32, quase 33, ele morreu. E nesse curto espaço de 12 anos, ele conquistou todo o seu Império Grego, mas não sozinho. Ele teve o seu exército, os seus comandantes, e ele teve 4, que são chamados 4 supergenerais, que auxiliaram ele nesta conquista. Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro. Com a morte dele, o Império Grego continuou, mas continuou sob essa maneira, essa forma. Dividiu-se em 4 regiões. Os Ptolomeus, a dinastia ptolomaica, ficou com o sul, ali a costa do Egito, costa da África, para baixo, ali era Ptolomeu que ficou, e toda a sua dinastia que ficou chamada ptolomaica.
Seleuco ficou com o norte de Israel. Israel ficou meio neutro nesse domínio. Ao norte, na Pérsia, atual Irã, Iraque, e Ásia Menor, Galácia ali, Seleuco é quem ficou governando nisso aí. E Cassandro e Lisímaco, mais para cima, Cassandro ali na Macedônia, Lisímaco mais acima ainda, na Jônia, Gália, onde é hoje a Itália. Então, dividiram em acordo entre eles. O Império Grego continuou, mas sob esse aspecto. O Ptolomeu, ao sul, foi quem pediu, porque achou muito interessante ao ouvir, pediu que fosse traduzida, então, a Bíblia do hebraico para o grego. Foi um desses generais de Alexandre o Grande. Por volta de 283 a.C., ele pediu, então, que se traduzisse a Bíblia do hebraico, que até então só existia a Bíblia no hebraico, para o grego, porque ele queria lê-la e entendê-la. Ficou muito curioso com a história bíblica. Explicado isso, ela representa, aqueles que a colocam assim, o quarto período do cristianismo, a Igreja da Idade Média, que vai de 590 até mais ou menos 1517, com o advento da Reforma, da Reforma Protestante. Foi um período da Igreja esse, se ela de fato é isso, eu acredito particularmente que sim, mas não gosto de forçar quando ensino a respeito dessas igrejas simbolizando cada período. Esse período da história da Igreja foi marcado por um paganismo, por uma idolatria adentrando para dentro da Igreja de uma forma assustadora, até que foi irrompido pela Reforma Protestante. E nós, na verdade, pensamos que Martinho Lutero, e culminou nele, a Reforma é atribuída a Martinho Lutero. Mas antes de Lutero, muitos morreram, foram martirizados, queimados vivos, por volta de 1200 até chegar em 1500, são anos até razoáveis, Knox, Wycliffe, John Hus, morreram martirizados, queimados, porque eles tentaram fazer o que Lutero conseguiu. Mostrar o desvio em que a Igreja Católica estava e querendo uma reforma dentro desta igreja. Porque Lutero também não queria sair da igreja, nem acabar com a Igreja Católica, ele queria reformá-la. Não conseguindo isso, então aí ele abdicou-se e ficou chamado de protestantismo, porque ele seguiu, então, esse rumo de a Bíblia é a única autoridade, a salvação unicamente pela fé, independente de obras. Basicamente, a Reforma viu isso. E daí para frente vieram vários gigantes que ampliaram esse conceito, esse ensino de Lutero através da palavra de Deus e solidificou a igreja na sã doutrina, vamos chamar assim, que está começando a descambar de novo. A gente tem ouvido isso com o pastor Jadir, vendo as outras cartas, a igreja está chegando num limiar de apostasia, de desvio da sã doutrina. Apesar de que o número de evangélicos é tamanho como nunca existiu na história, desde o nascimento da igreja. Contudo, há uma miscigenação, há um sincretismo muito grande, e muitos crentes de igrejas fundamentais têm acabado que entrando, eu vou explicar como, não vendo diferença, não vendo distinção, e não vendo como aquele segmento é errado. Não, mas eles são como nós. Algumas coisas são como nós. Mas a grande maioria está longe, milhões de anos-luz longe da verdade da palavra de Deus. Em Tiatira eram fabricados tecidos, é interessante especialmente em púrpura. Púrpura é a cor. A púrpura não é um objeto, púrpura é o nome de uma cor. E essa cor púrpura, ela é extraída, na época, de uma planta chamada índigo. Quando fala índigo, você lembra de alguma coisa? Jeans, A cor do jeans é um azul mais azul. Isso vai muito da têmpera e da química que fazem essa cor do jeans chamada índigo. Mas ela é derivada disso, porque essa cor extraída do índigo, você vai do azul do jeans até o lilás quase roxo. Quase roxo. Era fabricado isso ali. E haviam festas onde esses produtos, a púrpura, era vendida em sacrifício aos deuses. Por isso, Tiatira tem esse nome, incenso, sacrifício contínuo. Nos templos ali eram oferecidos sacrifícios e eram usadas essas cores na doação, na libação, como libação, nesses
ofertórios dos sacrifícios idólatras deles. Uma outra curiosidade é que Lídia era natural de Tiatira. Lembram de Lídia? Atos 16, 14, quem está em casa não vai ouvir, mas alguém leia dos presentes, Atos 16, 14. Você que está em casa pode acompanhar também na sua Bíblia, que está ali a referência. Atos 16, 14. Tem algumas coisas interessantes acerca desse versículo, acerca de Lídia, né, descrita nesse versículo. Ela era, quando Paulo a encontrou, deixa eu trazer aqui um pano de fundo. Paulo tentou ir na Galácia, que ele estava, ele tentou ir para Bitínia, o Espírito impediu, tentou ir para a Mísia, o Espírito impediu, estão lembrados? Aí à noite sobreveio uma visão a ele dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente o texto diz que ele foi, partiu, ele e seus companheiros. Quando chegou lá em Filipos, a primeira cidade da entrada da Macedônia, é que isso aí aconteceu. Ele ouviu falar que na praia reuniam-se alguns tementes a Deus e Paulo dizendo aos seus companheiros, eu creio que seja um bom lugar para nós orarmos. Ele foi para lá para orar, buscar direção de Deus. E estando ali, ele viu Lídia, e ele então, depois de orar, começou a ensinar, e essa mulher ficou atenta, ouvindo os ensinos de Paulo, pregando o Evangelho. O que ele estava fazendo era isso, explanando o Evangelho. E ela era uma mulher temente a Deus, então ela já era salva? Não. Nós temos que termos esta consciência. Alguém temente a Deus não é sinônimo de que ele seja salvo. Qual o exemplo mais clássico disso que poderíamos usar? Lá em Atos. Cornélio. Lembra de Cornélio? Ele era um homem temente a Deus, dava esmolas, ele ofertava, ele ajudava as pessoas, mas não era salvo. E como sabemos que ele não era salvo? O Senhor, numa visão, forçando Pedro, a visão foi necessária para forçar Pedro, ir até lá e pregar o Evangelho a Cornélio. Quando ele pregou, aí sim Cornélio se converteu. Mas ele já era um homem que conhecia o Velho Testamento, não conhecia ainda que Jesus havia vindo, sido morto, ressuscitado, e isso pagava pelo preço do pecado dele. Ele era como alguém, como o próprio Apolo também, conhecia até João Batista, mas não conhecia a mensagem do Evangelho. Aí os discípulos ensinaram, e ele entendeu e passou a ser um expositor do Evangelho. Então Lídia era uma mulher que conhecia o pano de fundo histórico do Velho Testamento, ela por isso era temente a Deus e aguardava a vinda do Salvador. Com toda certeza. Aí quando Paulo pregou, Deus, então, o Espírito Santo abriu o entendimento dela e o coração, e ela então creu e foi salva em Cristo Jesus. E aí o texto diz que ela era vendedora de púrpura, agora lá na cidade de Filipos, onde ela estava morando. Como ela era de Tiatira, com toda certeza lá também ela vendia, e por que não pensar que lá ela vendia para esses sacrifícios oferecidos ao Deus Apolo também, né? Como Deus muda o coração de uma pessoa e transforma de uma velha pessoa para uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Conforme Romanos 1,14, Paulo nos diz, né, que é o Evangelho, 14 ele fala que não se envergonha. No 16, 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Até uma vendedora de púrpura para culto pagão, Deus pode trabalhar nesse coração e trabalha e atrás para Cristo Jesus. Indo para o versículo 18, que é o início da carta, né? Eu fiquei com a incumbência de terminar essa carta. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, vocês já notaram que em cada uma das cartas que a gente já estudou até agora, e as futuras será assim também, o Senhor Jesus, ele se apresenta àquela igreja de uma forma, sob uma característica. Ele se apresenta conforme a necessidade daquela igreja. Para Éfeso, aquele que está no meio, que conserva na mão direita as 7 estrelas, os pastores, e anda no meio dos candeeiros da igreja. O Senhor está no meio da igreja, ele escrevendo para Éfeso. E eu conheço todas as suas obras, eu sei de tudo que vocês têm passado. A igreja de Esmirna, que nós já vimos, uma igreja sofredora, que passou por lutas, mesmo nos dias. Não tem problema, vamos continuar. A igreja de Esmirna, a igreja sofredora, Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas vive. O que ele quer ensinar a essa igreja com esta descrição?
A luta de vocês, e nós vimos naquela carta, alguns serão levados até a morte física mesmo. Mas eu morri e venci a morte. Então, aqueles que encararão a morte, estejam firmes, porque vocês também reviverão. Como eu revivi, eu vou dar vida a vocês também. A morte física não é o fim, por isso ele se apresenta assim àquela igreja. A igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Vocês estão começando a seguir o ensino de Balaão, a falsa doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Eu tenho a espada de 2 gumes. A palavra de Deus é que traz discernimento. Aquela igreja deveria voltar-se à palavra de Deus. A igreja de Tiatira agora, ele se apresenta como quem tem os olhos de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Essa descrição João já a viu lá no capítulo 1, aquele Jesus glorificado. Olhos como de fogo fala do juízo divino, fala do juízo de Cristo, nada escapará ao escrutínio, ao juízo de Cristo. Vocês vão se lembrar quando Jesus, no sermão, no capítulo 24 de Mateus, né, e nos seus correlatos, muitos naquele dia dirão: Senhor, mas em teu nome expulsamos demônio. Ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Olhos de fogo, Jesus conhece. Ninguém vai enganar Jesus. Mas alguém chega e fala para você: não, você não entendeu, é porque você não viu. E aí a pessoa passa uma mentira, uma inverdade para nós, porque nós ficamos inseguros. De fato, eu não vi, então eu não posso julgar que ele esteja errado. Mas Jesus não é assim. Jesus tem olhos como que de fogo, ele vê todas as coisas e ele julga por conta disso retamente, ele julga justamente a cada um, inclusive a nós, os seus filhos. Jesus julga disciplinando a cada um de nós com olhos como que de fogo. Nós não enganamos ao Senhor: Senhor, mas eu não pequei, olha aqui. Ele tem olhos como de fogo, ele viu que eu pequei. Ele viu que o meu pensamento foi mau. Às vezes eu demonstro uma maneira, externamente, uma postura de ir amando um irmão, tendo preocupação com o irmão, mas o Senhor, conhecendo o meu coração, ele vê: Samuel, você está desprezando essa pessoa. Você não quer o bem dessa pessoa. Eu fui bem radical para vocês entenderem. Aqueles que me veem poderão pensar que de fato eu estou amando aquela pessoa, mas o Senhor vê como olhos de fogo, ele vê o meu coração. Querem o exemplo disso? Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, não precisamos ler para a gente ganhar tempo. No capítulo 3, lá de 1 Coríntios, Paulo fala no versículo 9 que ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, Cristo Jesus. E a partir do 11, ele vai falar que o que cada um edificar, o fogo mostrará. Se foi palha, feno, madeira, aí ele vai intensificando. Pedra preciosa, ouro, prata. O fogo do julgamento do Senhor sobre as obras do crente, não sobre o crente. Se eu fiz para o Senhor, eu vou receber galardão. Mas se eu fiz para a minha glória, para a minha honra, o Senhor verá isso com seus olhos de fogo que ele tem. E ele diz: Samuel, aqui eu não vou te dar um galardão. Você não fez para a minha glória, você fez para você, para a sua glória. Aquele texto deixa isso bem claro, né? Vamos para frente. Pés como de bronze, ainda no versículo 18, né? O bronze, e é interessante que a cidade de Tiatira, a principal riqueza dela, além de púrpura, é que aquela cidade ela manufaturava o bronze e o cobre para venda, para vender. Tinha minas de cobre e bronze ali, no município daquela cidade, né? E eles fabricavam muitos utensílios de bronze e de cobre. E é interessante que o cobre e bronze na Bíblia, desde o Velho Testamento, representam o juízo de Deus. Se vocês lembrarem do tabernáculo, depois que adentrava o pátio, antes de entrar na tenda, e posteriormente no templo, né? O primeiro móvel que tinha, quando alguém entrava, era o altar do holocausto. E esse altar do holocausto era feito de bronze. E a simbologia disso é que ali era o sacrifício pelo pagamento do pecado do indivíduo que ali entrava. Então, bronze fala de juízo. Naquele caso lá, o juízo de Deus que deveria cair sobre o fulano, caía sobre o sacrifício no altar de bronze. Aqueles que não estão em Cristo ainda, o juízo de Deus, o bronze polido, esse juízo vai cair sobre a pessoa. Aqueles que estão refugiados em Cristo, a ira de Deus, o juízo de Deus, já foi desviado para a cruz de Cristo. Então, pés de bronze fala do juízo. Tem algumas referências ali.
Vamos para Isaías 63, 1 a 3, eu vou só citar para vocês. É uma profecia referente à vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e ali é dito que ele vai pisar o lagar com seus próprios pés. Ele não achou ninguém capaz de ajudá-lo, eu sozinho pisei o lagar. E fazer uva, né, naquele recipiente que eles tinham na antiguidade, o vinho era feito pisando-se as uvas, e nisso salpicava as roupas das pessoas que estavam ali pisando. Essa figura de linguagem, eu sozinho pisei o lagar, na segunda vinda de Cristo, lá no Armagedon, mais especificamente, o Senhor pisará os inimigos de Israel e os que aceitaram a marca da besta, é o juízo deles, é isso que descreve o capítulo 63, de 1 a 3. E o Salmo 1, que é muito conhecido, versículos 5 e 6, fala que o justo florescerá na presença do Senhor, porque ele já foi justificado, não por possuir justiça própria, mas porque foi justificado por Cristo. O 6 diz, o ímpio, porém, perecerá. O juízo de Deus cairá sobre ele. Versículo 19. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Havia então naquela igreja, assim como nas outras, exceto em Laodiceia, um remanescente que mantinham o amor, a fé, o serviço e a perseverança. Porque senão a gente fica confuso. Se ele está censurando esta igreja, como nós veremos mais à frente, por desviar-se da verdade, como é que ele faz um elogio desse? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Então essa igreja era uma igreja ótima. Mas isso que ele descreve era praticado pelo remanescente que havia ali dentro ainda daquela igreja. Porque mesmo com todo o desvio na história da igreja, do cristianismo, no período da igreja romana, que predominou desde 313 até a época da Reforma, como mencionei a princípio, nesse meio havia crentes verdadeiros. A igreja não ficou, como alguns até julgam, um hiato sem presença de crentes verdadeiros, desde ali, do ano 300, até que houve a reforma. Só aí que foi ressurgir novamente crentes verdadeiros. Não, durante todo esse tempo existiu. Mesmo dentro da igreja paganizada, como eu acabei de falar. Wycliffe, John Hus, Knox e o próprio Lutero, e o próprio Calvino, depois um pouco de Lutero, eram de dentro da igreja pagã, mas que entenderam a verdade e quiseram modificar essa igreja. Não conseguindo, saíram de dentro dessa igreja. E a gente vê muito isso aqui. Nós ainda chegaremos lá, né? No capítulo 18, o pastor vai ensinar ali, como ele maestramente sabe fazer, né, ensinar, ele vai mostrar que a falsa igreja que estará imperando no período da tribulação é dito àqueles que não estão corroborando com aquilo, ele diz assim, sai do meio dela, povo meu. Os crentes da tribulação, saia do meio dela, para que vocês não sejam atingidos de alguma forma com o juízo que eu estou para desencadear sobre essa igreja falsa. Então, sempre existiu verdadeiros crentes, mesmo dentro da igreja paganizada, mas que de lá saíram. E mesmo os que não conseguiram sair, permaneceram nesse tempo, mas professando a fé verdadeira em Cristo, sem ser conivente com esses erros. E é isso que vai ser dito aqui desta igreja. Versículo 20, como nas demais cartas, exceto em Esmirna e Filadélfia, o Senhor não tem censura para essas duas igrejas. Esmirna a gente já viu, estudou, o Senhor não censurou por nada aquela igreja, e Filadélfia também não receberá nenhuma censura. As demais, sim. Tenho, porém, contra ti o tolerares esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, ela se declara profetisa, e não só isso, mas ela também ensina, mas seduz ainda os meus servos a praticar prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Então vamos lá, Jezabel, havia de fato essa mulher ali dentro daquela igreja? Haverá quem diga que sim, havia ali dentro uma mulher chamada de fato Jezabel, mas o mais provável é a minha concepção, é que o Senhor Jesus está fazendo aqui para João, nesta revelação, uma analogia do que estava acontecendo com esta igreja ao que aconteceu com Israel na época em que Acabe casou-se com aquela mulher chamada Jezabel.
Porque o que ela fez lá, o que ela promoveu lá, Jezabel, esposa de Acabe, era o retrato do que estava acontecendo aqui nesta igreja. Jezabel não era uma mulher de Israel, ela não pertencia à nação de Israel, ela era de Sidom. E Acabe era um israelita, e então casou-se com ela, e em trazendo-a para Israel, ela fez a cabeça de Acabe e fez a cabeça de muita gente, e ela constituiu em Israel, que já era um tanto idólatra, o Reino do Norte, um período dos mais negros no que diz respeito à idolatria e o afastamento do Senhor foi no período do rei Acabe. 400 profetas a Baal foram constituídos por ela, vocês vão se lembrar da história. E ela incitou Acabe a matar um pobre homem por causa de uma herança de uma vinha, vocês lembram daquilo? E esse retrato aqui do que estava acontecendo nessa igreja é típico do que aconteceu em Israel por instrumento de Jezabel. Ela adentrou para dentro de Israel a prostituição, e até física mesmo, mas mais espiritual. Ela seduziu o rei Acabe para também se desviar ainda mais do Senhor e praticar coisas abomináveis ao Senhor. E é o que esse ensino que sorrateiramente está entrando na igreja de Tiatira está causando nesta igreja. Um desvio semelhante ao que ocorreu em Israel na época do rei Acabe. Eu resumi a história para a gente pegar. É essa a minha concepção desta Jezabel. Não é que havia ali na igreja uma mulher, de fato, com esse nome, e que exercia esse dom de profecia, mas é um retrato do que ocorreu lá no Velho Testamento com Jezabel, que ela mesma se dizia profeta também, profetiza, a rainha Jezabel lá. E o que ela faz? Ela induz o povo a praticar prostituição, não prostituição física, mas prostituição religiosa. Só para um pano de fundo para a gente compreender como Apocalipse é um livro essencialmente profético, mulher no livro de Apocalipse, essencialmente, eu digo sempre essencialmente, porque nem sempre, ela representa Israel. Capítulo 12, versículo 1, nós ainda vamos estudar. Vi uma mulher com 12 estrelas, aquilo ali é uma referência a Israel e às 12 tribos de Israel, mas o pastor Jadir vai explicar isso com calma e detalhe quando lá chegarmos. Então, a mulher no Apocalipse ou simboliza Israel, a nação de Israel, a igreja verdadeira, a esposa de Cristo. Você vê isso no capítulo, a gente está vendo as cartas aqui, é a igreja verdadeira. E no capítulo 19, 7, ali fala da volta de Cristo com a igreja glorificada. E no capítulo 21, 9, fala da noiva que descia dos céus ataviada para o seu noivo, a igreja verdadeira. E também mulher no Apocalipse simboliza a falsa igreja, a meretriz, que a gente ainda vai estudar também no capítulo 17. A falsa religião será uma forte aliada do anticristo no seu curto reinado de 7 anos. Então, lá no Apocalipse 17, e lá fica muito claro, a mulher que viste montada na besta, o anticristo, é a falsa religião. Lá já dá a própria explicação. A mulher aqui chamada Jezabel, no entanto, é a falsa igreja tentando entrar e corromper a verdadeira igreja, assim como foi nos dias de Acabe. É a minha visão. Na próxima aula, vocês podem questionar o pastor Jadir, se ele quiser discordar, ele vai dar-lhes outra posição quanto a esse aspecto. Prostituição, ela ensinava, ela enfatizava e ela seduzia os servos de Deus a praticarem prostituição espiritual. Envolver-se com coisas sacrificadas a ídolo, envolver-se com o culto pagão, que já estava entrando naquela igreja, é isso que significa prostituição nesse versículo, prostituição religiosa. Dei-lhe tempo para se arrepender. Dei-lhe tempo a esta igreja, para que ela se arrependesse. Sempre Jesus fez isso nas igrejas. Em todas as Esmirna e Filadélfia não teve censura, mas nas demais ele sempre censurou um erro, porém ele faz esse apelo. Arrependa-te, volta ao teu primeiro amor. Arrependa-te, pare e observe onde vocês estão errando, conforme eu descrevi para vocês, e volte para mim. Aqui também ele está dando esse tempo, ele deu um tempo. Senão eu a prostro de cama.
Voltando aqui, acho que vai dar tempo, voltando ainda, dê-lhe tempo para se arrepender, o Senhor faz isso comigo e com você também. Se você bem lembrar da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando ele faz aquela advertência severa quanto ao modo pecaminoso que estavam ministrando a ceia, estão bem lembrados, né? Nisso que vocês estão fazendo, eu não louvo, porque pode ser tudo isso que vocês fazem, menos a ceia do Senhor. Ele condena aquilo, a prática. Porque havia discriminação, os mais pobres chegavam, não tinham comida mais, já tinham comido. E no versículo 28 até o 31, por causa desse pecado, da leviandade deles, no que diz respeito ao procedimento na ceia, no versículo 28 ao 31 diz: é por isso que há entre vós não poucos doentes e fracos e alguns que dormem. Esse dormem aqui é eufemismo, até já morreram, por causa desse pecado leviano para com a ceia do Senhor. Havia no Velho Testamento uma associação muito forte entre enfermidade e pecado na vida da pessoa. E ainda hoje, em muitas igrejas, a pessoa está com alguma enfermidade, é pecado na vida. E vocês lembram bem da história de Jó? Jó não recebeu ajuda nenhuma daqueles 3 amigos, né? Mas só condenação sob esta premissa. A teologia do causa e efeito, né? Você está sofrendo, Jó, isso é fato. Portanto, o sofrimento só vem para quem está pecando contra Deus. Portanto, você deve ter pecado. E não é assim, não é assim. Porém, entretanto, no entanto, muitos dos nossos pecados nos trazem enfermidades. Nos trazem algumas enfermidades. A ansiedade pode trazer úlcera. A preocupação excessiva com o que você não é capaz de resolver pode levá-lo nem tudo, nem toda depressão é isso, mas pode levar até uma depressão profunda que a pessoa se torna inativa. O medo, que é um pecado, ele pode paralisar a pessoa de uma tal forma que ele não presta nem mais para trabalhar, para o Senhor e até mesmo trabalho secular. Eu já convivi com pessoas, eu tive um colega que ele tinha tanto medo, ele venceu. Ele descrevia isso para mim. Samuel, eu paralisei, eu fiquei inativo. Eu não conseguia servir, eu não conseguia atravessar uma rua porque eu pensava, se eu atravessar um carro vai me atropelar. Esse medo maluco não vem de Deus e ele pode trazer uma certa enfermidade também. Se não para o físico, para a alma, com toda certeza. Dê-lhe tempo para se arrepender. Se não, versículo 22. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, esses meus servos, essas pessoas que estão se deixando levar por este falso ensino, eu virei sobre eles. Eu virei sobre ela também, sobre esse falso ensino, e virei sobre aqueles que estão dando crédito a esse falso ensino. E eu a prostro de cama. É claro que aqui não é a cama da prostituição, conforme ensinado, que ela fazia, né? Ela incitava a prostituição, embora ali fosse mais no aspecto espiritual, mas até mesmo moral havia sim também ali. Se ela não se arrependesse, ele iria prostrá-la de cama, não naquela cama da luxúria, mas na cama da enfermidade. É o que ele está dizendo aqui. Que eu volto a citar o mesmo versículo que foi citado no versículo anterior, no parágrafo anterior. 1 Coríntios 11, 30. Alguns estão enfermos, outros fracos. Esses fracos pode ser tanto no aspecto físico, mas fracos na fé. A pessoa perde a motivação de uma vida cristã sadia, fica fraco por causa de pecado. E outros até mesmo a morte física. Seus filhos, versículo 23. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Os olhos do Senhor, como chamas de fogo, julga retamente e justamente. Justo e reto redundou, né? O Senhor virá contra aquela igreja, e ele mataria os seus filhos, não todos os crentes, mas aqueles que estavam aderindo a esse falso ensino, dando vazão ao falso ensino que estava sendo inserido naquela igreja, a idolatria, o paganismo, a prostituição, porque no primeiro século era
imperante em todas as igrejas, por parte de alguns indivíduos, que o pecado físico, especialmente o que diz respeito à vida sexual, isso não afeta o espírito. É o popular gnosticismo, né? Porque o corpo e o espírito estão tão desligados que o que eu faço com o corpo não afeta o espírito. E santificado tem que ser o espírito. A carne é ela totalmente má. Então, eu posso usar e abusar da carne que eu não vou me tornar um impuro, porque o espírito que é puro. Então, esse ensino acabou pegando muitos crentes dentro das igrejas. E o Senhor está dizendo que não é assim. Eu vou disciplinar aqueles, os seus filhos, os filhos desta falsa doutrina. Eu vou vir sobre eles e os matarei. Versículo... A gente vai ver isso mais para frente, acabei citando ali rapidamente, só para a gente ter um pano de fundo maior. Números 31, de 15 a 16, a história é a seguinte: quando Balaque, rei dos Moabitas, mandou chamar Balaão, lá de Peor, para vir e amaldiçoar o povo de Israel, para que aquele povo fosse exterminado. Ele não pôde fazer, porque Deus não o permitiu amaldiçoar, pelo contrário, ele abençoou o povo, Balaão. Mas ele era tão mercenário que aí ele depois chega para Balaque e fala, olha, eu não posso amaldiçoar, porque Balaque cobrou dele. Você não amaldiçoou o povo como eu te paguei para fazer? Eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus pediu para eu abençoar. Mas faça o seguinte, faça com que as suas filhas seduzam os filhos de Israel para que se prostituam com eles. Ele tinha conhecimento de Deus, Balaão. Ele sabe que Deus odeia o pecado. Que Deus havia dito aos filhos de Israel que não se misturassem com os pagãos. Por isso ele dá essa ideia, essa sugestão para Balaão. Faça com que suas filhas seduzam os filhos de Israel e eles se prostituindo com as pagãs, Deus vai destruir essa nação. E Balaque falou, é mesmo, e fez. E de fato aconteceu. Muitos se misturaram com as filhas de Balaque, de Moabe. Mas o que o Senhor fez? Houve uma mortandade terrível, mas sobre os que se misturaram com as mulheres de Balaão, de Moab. O restante dos filhos de Israel que não aderiram a essa prática, Deus não puniu. Deus pune aquele que peca. Deus disciplina dentro de uma igreja local aquele que peca. Agora, é bem verdade que em disciplinando um dentro da igreja, o resto acaba sofrendo. Mas quem vai receber a dureza da disciplina será aquele que cometeu o pecado, e não a igreja. Mesmo numa família, será o pai, não os filhos e a esposa como um todo, mas o pai, se foi o filho, vai ser o filho, e assim por diante. Fica bem claro aqui, matarei os seus filhos, e não a igreja. Versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, veja bem, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. O que significa isso? Duas coisas, o que a gente acabou de ver, de estudar. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, que não deram crédito a essa doutrina. Né? Então, o castigo não virá sobre esses, só sobre os que aderiram à falsa doutrina desse ensino denominado Jezabel. Outra carga, acho que o que mais enfatiza-se aqui é isso. Outra carga não jogarei sobre vós. Aí tem duas coisas aqui. Deus não vai cobrar deles que conheçam a fundo, na sua minúcia, todo o ensino errado, para poder, assim, evitá-lo. É isso que ele está querendo dizer. Para que você evite um falso ensino, você não precisa ir para, a gente às vezes falando em público, ainda mais sendo transmitido, você fica meio reservado em fazer algumas afirmações, né? Mas, por exemplo, se um TJ, acho que fica mais criptografado, né? Vier com algum ensino para você, para que você não caia nessa sedução e passe, se converta ao TJ, né? Você precisa conhecer a fundo a doutrina deles, que é doutrina, que ele fala aqui, né? Ensino de Satanás, profundeza de Satanás. Os ensinos ali são profundeza de Satanás. Quem discordar depois pode conversar particularmente comigo.
Mas o que o Senhor está dizendo é que para conhecer a verdade, se manter na verdade, você precisa conhecer a verdade. Você não tem que conhecer todas as falsas religiões, conhecê-las a fundo. Tem um conhecimento panorâmico, sim, mas conhecer cada detalhe, toda a confissão de fé de cada um deles e o que eles pensam, o que eles deixam de pensar, você fica maluco, é muita coisa. Conheça, se esmere em conhecer a verdade, que você se defenderá do falso ensino quando ele vier. É isso que ele está dizendo aqui. Outra carga eu não vou colocar sobre vós, como a que eles incitam a vocês, a que aprendam as coisas profundas. Vocês precisam ter um conhecimento mais profundo, olha que místico destas coisas. Lá na igreja, eles não chamavam, esse falso ensino entrando, ele não se autodenominava profundezas de Satanás. Isso é Jesus que está assim denominando. Porque o ensino falso, ele é sutil. Ele vem com uma aparência, um embrulho de presente dos mais bonitos, mas quando você abre, lá dentro tem antrax, lembra do antrax? Um veneno, alguma coisa biológica que vai te matar. Eu pensei que era o antrax. Tá bom. O falso ensino, ele sempre vem camuflado de aparência, de Bíblia, de sã doutrina. Na verdade, se não for 100%, 99,99% das seitas, das heresias que surgem, são retiradas da própria palavra de Deus. Nós não podemos nunca nos esquecer desse detalhe. Distorcem e aí vão. Por exemplo, se eu andar além das 10h30 um pouquinho, vocês vão me tolerar. Outra carga não jogarei sobre vós, de conhecer as coisas profundas de Satanás. Tão somente fiquem com a verdade que eu estou ensinando a vocês. E se tem algo que as falsas religiões supervalorizam, é o misticismo, o ocultismo. Essa coisa de novidade, de curiosidade. Isso tem que se ter muito cuidado para não ser enredado, o crente verdadeiro, para não ser enredado por isso. Gente, e é tão sutil que deixe-me falar aqui, dar aqui alguns exemplos. TJ, eu falei agora há pouco, isso é ensino de profundezas de Satanás. Sei que posso pagar um preço alto por estar falando isso em público, mas, por exemplo, dentre algumas coisas que eles ensinam, aniquilacionismo. O que é o aniquilacionismo? Não vai ter um sofrimento eterno, lago de fogo, como a Bíblia determina. Vai haver dos ímpios, né? A extinção total dos ímpios. Eles simplesmente deixarão de existir no futuro, no grande julgamento de Cristo. E não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso. Lá fala, na Bíblia, em vários lugares da Bíblia, até mesmo no Velho Testamento, mas muito mais no Novo, que ali haverá choro e ranger de dente pela eternidade. Como é que cessou? Não tem. Esse mesmo grupo, eles negam a Trindade. Eles são unitários. Isso dentro da teologia é chamado de unitarianismo. É um único Deus que existe. E ele se manifestou de 3 formas diferentes. No Velho Testamento como Deus Criador, o Deus de Israel. No período de Jesus, o mesmo Deus se manifestando agora daquela forma, como Filho, Salvador, e ainda mais que ele foi criado, né? Aquele ser humano, Jesus, na concepção deles, ele foi criado. E o Espírito Santo, que atua hoje no tempo da igreja, segundo essa interpretação deles, é o mesmo Deus do Velho Testamento, o mesmo Deus que apareceu na forma de Jesus, se manifestando agora como o Espírito Santo. Mas é uma pessoa. Não existe Pai, Filho, coexistindo em 3 pessoas. Então, esses 2 erros básicos. E o principal, não sei se posso chamar de principal, é que eles negam a deidade, a divindade de Jesus. Jesus não é Deus. Então, isso é ensino das profundezas de Satanás. Um outro que parece um pouco mais light, mas que nós temos que ter cuidado, porque acaba que, muitas vezes, pessoas entram, né, dizendo que, não, mas eles são iguais a nós, é o adventismo. O adventismo. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você aprova e até divulga como sendo, olha só que bênção. O adventismo. Quais seriam os ensinos da profundeza de Satanás dentro do adventismo?
interpretação errada da Bíblia, aí nós corremos o risco também, porque tem assuntos complexos na Bíblia que a gente... Mas eu não... Mesmo que eu não sei o real significado disso aqui, ao ensinar, eu deixo isso aberto, dessa forma. Eu não assevero, é assim, pronto e acabou. Porque há pontos que são difíceis mesmo. O pastor já falou isso aqui, eu já falei isso várias vezes. Quem já ensinou, pastor Luiz, quantas vezes, pastor Gilberto. Há pontos que você tem que deixar aberto. Pode ser assim, pode ser assim. Interpretando erroneamente aquelas 2.300 tardes lá de Daniel, volta sua mente para Daniel, 2.300 tardes o santuário será purificado. A maneira que eles interpretaram aquilo ali é 2.300 anos. Aí fica fácil fazer matemática. Desde a saída da ordem para reedificar Jerusalém, 445 a.C. A partir desses 445 a.C., se tem 2.300 anos para frente, fugiu o nome dele agora, o fundador do Adventismo, que na verdade foram alguns, mas um encabeçou mais. Miller, fulano de tal Miller, Charles Miller. Ele marcou 1844 e ele marcou até a hora e o dia. A hora, o dia, ele era batista, na verdade. O Adventismo nasceu a partir dali, mas então ele era batista. Naquela tarde, naquele dia de 1844, então, os crentes ficaram todos nos templos, aguardando a vinda de Jesus, porque ele marcou. Alguns foram para o monte, ficaram lá aguardando, até que a noite veio. A noite chegou, entrou, vamos para casa, todos sem graça, e nada aconteceu. Isso pode ocorrer comigo ou com você, a gente asseverar um ponto da palavra de Deus e depois descobrir que aquilo não é bem daquele jeito, eu estava equivocado. Qual é a maneira de consertar isso? Eu errei. Eu estou errado. Eu preguei isso aqui, mas eu vi pela luz da palavra de Deus que não é assim, eu estava errado e muda. Mas ele não. Ele não mudou. Ele abandonou a igreja e esse movimento chamado Adventismo, por isso que ele tem esse nome, né, vem de advento, eles aguardaram o advento de Cristo e não aconteceu. Mais tarde, a senhora Ellen White, parafraseando toda a profecia que ele fez, de que ele voltaria em 1844, disse: ele não errou, ele estava certo. O erro sempre vai levando a outro. Cristo, lá naquela profecia de Daniel, ele estava falando que quando Cristo viesse, ele não viria na terra, mas ele viria purificar o santuário. Lembra dessa expressão lá? Ele veio, de fato, naquela data prescrita pelo Miller. Só que ele veio até os ares, onde ele está até o dia de hoje dela, né, 1900 e pouquinho, e está até nos nossos dias de hoje, conforme o ensino deles. Ele está nos ares, o Senhor, fazendo o juízo. Aí eles interpretam óleo de fogo, pés de bronze, que de fato fala de juízo, do juízo do Senhor. Ele está fazendo um juízo da igreja, não do mundo perdido, da igreja. E de lá, nesse juízo dele, ele está discernindo e separando joio e trigo. Até que ele virá de fato aqui na terra, e a Bíblia fala disso mesmo, da segunda vinda dele física na terra. Quando esse juízo tiver sido terminado, aí eles não quiseram marcar data mais. Quando esse juízo tiver concluído, o juízo investigativo, que eles chamam, Cristo então voltará na terra e pegará e reinará sobre a sua igreja verdadeira, separando-a do joio. Também são aniquilacionistas. Tem alguns ramos deles que tem bem diferença hoje em dia, mas a princípio, a maioria deles é aniquilacionista. Morreu, acabou. O castigo eterno é a cessação de existência, que é um ensino errado que a Bíblia não ensina. Eles ensinam que a salvação é unicamente pela fé em Cristo, porém, se não guardar o sábado, porém, se comer carne de porco, então não é somente pela fé em Cristo Jesus. Então, muito cuidado com isso. Como coral, cantam que é uma maravilha. Muitos corais adventistas cantam os nossos hinos, então não vou cantar mais esse hino porque eles lá estão cantando, nada a ver. Outras igrejas também cantam os nossos hinos e nem por isso nós vamos deixar de cantar. Mas de aprovar aquele ajuntamento como sendo, olha que bênção, não é. A gente precisa ter cautela. Outra carga não colocarei sobre vós. Então vamos nos atentar para a verdade. A verdade. Indo para frente. Profundezarás
Mas o que tendes, retende, o versículo 25. Tão somente conservai o que tendes até o fim. E o que é que eles têm até o fim? Puxa sua memória, eu não vou voltar os slides aqui não. Aquela igreja tinha amor, fé, perseverança e esperança. Conserve isso. Não precisa ficar curioso para querer conhecer as profundezas do misticismo, não. Conserve isso, porque tendo amor eu vou trabalhar para Cristo com esmero, porque eu tenho amor. Tendo fé eu vou confiar no Senhor e depender dEle. Tendo amor e fé eu vou trabalhar as obras que eles tinham, que ele elogia. E a esperança. O verdadeiro crente, por mais modesto que ele seja, até mesmo analfabeto, ele não lê a Bíblia, mas ele a ouve, ele é simples nesse sentido, contudo ele tem esperança, porque a bendita esperança dele não se resume ao fato de ele saber ler, mas aquilo que ele ouviu e creu e entendeu. Tão somente conservai o que tendes. Versículo 26. Ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Versículo 26 está ali embaixo, né? Então, conforme se vê em todas as 7 cartas, vencedor seria aquele que fizesse o que o Senhor está dizendo que faça, opondo-se àquilo que o Senhor diz para se opor, faça isso, deixa de fazer isso. Portanto, aqui o vencedor é aquele que desafia o culto encabeçado por Jezabel, esse falso ensino, denominado Jezabel, que evita a imoralidade e contra ela combate, que ama, trabalha e suporta provações, ou seja, apenas o crente verdadeiro teria essa postura. Os demais seriam seduzidos pelo falso ensino. Porque numa igreja local, não estou dizendo na nossa, longe de mim fazer esse julgamento de qualquer igreja local que seja, mas toda igreja local, infelizmente, vai ter alguém ali que não é verdadeiramente salvo. Conheceu, pratica. Nós já tivemos em nossa igreja alguém que frequentou por muito tempo, tornou-se diácono, por um bom tempo serviu como diácono, depois saiu da igreja, se tornou testemunho de Jeová. Depois de um tempo ele disse que era ateu, que não cria em mais nada disso. Então a gente precisa tomar cuidado em firmar-se como crentes na verdade. Então o vencedor seria o verdadeiro crente. Apenas o verdadeiro crente permanece fiel ao Senhor, mesmo diante das lutas, de tribulações e de falsos ensinos que queiram nos trazer. Versículo 27. Ao vencedor, né, ele está falando, vai reinar sobre as nações e com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Eu vou só citar, vocês vão pegar aí, puxar na memória de vocês. No capítulo 19, nós vamos estudar isso, mas no versículo 7 do capítulo 19, João diz que viu um cavalo branco e um cavaleiro branco montado naquele cavalo, com a espada de 2 gumes que saía da sua boca. A visão que ele tem é daquele mesmo ser que ele viu no capítulo 1, aquele ancião de dias que é Jesus. Lá no capítulo 19, 7 em diante, ele vê esse cavaleiro vindo e o seguia numerosa multidão, tanto de anjos, estava vindo, e a igreja glorificada ali estará voltando com Cristo. Então, quando Cristo esmagar debaixo dos seus pés, com pés de bronze, lembra que vimos? Os inimigos da cruz, aqueles que aceitaram a marca da besta, aqueles que rejeitaram a Cristo durante a tribulação, no final desta tribulação, quando ele voltar, ele vai esmagar, ou seja, todos que aceitaram a marca da besta vão morrer com a espada que sairá da boca de Cristo. Nós vamos estudar isso quando chegar lá. E nós, por que está falando? E com cetro de ferro as regerá. Quem as regerá? A igreja. Porque nós estaremos com Cristo reinando. O julgamento cabe a Cristo. É Ele que vai sentenciar, é Ele que vai dar a sentença. Mas por estarmos com Ele, é como se estivéssemos nesse julgamento com Ele. A igreja estará com Cristo julgando as nações. E depois que tudo passar, para aqueles que são pré-milenistas, Cristo vai reinar durante 1000 anos aqui, e a igreja glorificada com Cristo reinando nesse tempo. Versículo 28. Já está ali. Agora foi-se. Eu cliquei e já estava lá o versículo 28, que diz assim: assim como também eu recebi de meu Pai...
Coloca lá de novo e eu não clico em mais nada. Versículo 28. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Assim também como eu recebi de meu Pai. Tem duas partes, porque aqui tem uma vírgula. Jesus recebeu do Pai o quê? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Estão lembrados? Jesus recebeu essa autoridade do Pai. Como ele recebeu essa autoridade do Pai, ele dará também essa autoridade, já tem dado a nós, de ir, de pregar o Evangelho, sob essa autoridade, a autoridade de Cristo. Ele então nos reveste de poder pelo Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Ele recebeu essa autoridade do Pai, por isso ele pode dar a quem ele quer, ou seja, a quem nele crê. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. A estrela da manhã, na palavra de Deus, escatologicamente falando, né, é a própria manifestação de Jesus, vindo buscar a sua igreja no arrebatamento. Quer ver? Vamos ver aqui algumas referências. Apocalipse 22:16, a gente vai ver no futuro, mas Provérbios 4:18. Alguém pode ler, por favor? Provérbios 4:18. Ele está fazendo aí nesse texto, nos versículos anteriores, ele fala do ímpio. Ele anda em escuridão e nem sabe no que tropeça. Tropeça e nem sabe no que eu tropecei. Mas o crente não é assim. Mesmo que o crente viva num mundo de trevas também. Mas existe uma diferença do ímpio, que anda nas trevas e vive tropeçando, e nunca torna-se dia para ele. Em contraste, o crente também está num mundo de trevas, mas por ele crer em Deus e ter a palavra de Deus como seu guia, cada dia que passa, a nossa salvação está cada vez mais próxima. A nossa salvação da presença do pecado. E salvação para um corpo glorificado, como nós já estudamos e temos visto. Isso ocorrerá na manifestação de Cristo, quando ele vier buscar a sua igreja. A exemplo do que fala em Provérbios. Mas o justo é diferente, ele vai caminhando, até começar a ver os primeiros raios de luz do dia, à volta de Cristo, para buscá-lo e tirá-lo deste mundo tenebroso. Opa! Aí é o título de um livro de uma senhora que não tem nada a ver, o mundo tenebroso, de fato esse mundo é tenebroso, né? Porque tem um livro da senhora White lá que chama esse mundo tenebroso. Então a estrela da manhã é o próprio Jesus manifestando-se para buscar-nos, para estar com ele. João 14, 2 e 3. Eu vou recitar. João 14, 2 e 3 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Vocês já têm crido em Deus. Jesus já no final do seu ministério diz isso para os seus discípulos. Não fiquem atemorizados, vocês têm crido em Deus, creiam em mim também. Nisso que eu tenho transmitido a vocês, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Mas tem sim muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e tendo preparado, voltarei para buscá-los, para que estejais comigo também. É essa estrela da manhã, Cristo manifestando-se e nos raptando, né? O texto no espanhol, de para arrebatamento, é exatamente esse, rapto, porque será um rapto, assim, né? Ele nos buscando. É a estrela da manhã, explicando esse versículo. Quem tem ouvidos, ouça, mais uma vez, né? Prestem atenção, pratiquem, coloquem em prática tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Arrependam-se deste falso ensino de Jezabel e volte para o caminho, para a sã doutrina, é isso que ele está falando, para esta igreja. E para mim e para você hoje, de igual modo que nós atentemos para aquilo que temos ouvido e aprendido da palavra de Deus, que não fique só na teoria, mas que coloquemos em prática aquilo que nós temos aprendido. Se você voltar para Apocalipse 1:3, ele diz lá assim, depois que ele recebeu a mensagem, a descrição de que o que passaria a ser revelado a ele, viria do Senhor Jesus. Ele fala assim, o Senhor fala para João: bem-aventurado, pois, aquele que lê, ouve e pratica estas coisas. Ler só a Bíblia e conhecê-la de cor não vai salvar ninguém. Ouvir, mas não crer no coração não vai salvar ninguém. Praticar a palavra de Deus é que vai mudar a vida de alguém para ser salvo, e é o que vai mudar a vida do crente para andar em novidade de vida, em santificação. A prática, não o conhecimento teórico, conforme citei no início, né? Tiago fala disso. O conhecimento da palavra de Deus sem prática é como alguém que olha no espelho, sai, e aí depois ele tem que voltar para se ver de novo, porque será que ficou alguma mancha aqui? Mas a prática vai nos purificando
e nos fazendo semelhantes a Cristo cada vez mais. Que Deus nos abençoe. Conseguimos chegar ao fim. Na próxima aula, o pastor continuará na igreja de Sardes. Um bom dia a todos e que Deus abençoe aqui a nós e aqueles que estão em casa também. Que a graça do Senhor esteja com cada um. Amém?